Tô trabalhando o dia inteiro, né, gente? Mas assim, trabalhar assim, ó, você tem a sensação que você não fez nada. Vou falar bem a verdade pra vocês. Que ou eu tô deitada, ou eu tô no computador no meio da minha sala, ou eu tô tomando café. Mas já falei com o aluno, já tô fazendo esse trade maravilhoso, que tá me dando um dinheiro enorme. Eu já fui na farmácia, voltei, comprei na internet, voltei, tatati, tatatá, e deito, e assisto Netflix, e converso com meus filhos, e aí eu saio, daqui a pouco eu vou na academia, daí eu vou no sol, vou no lago, e o pau tá torando. Mas sempre dá a impressão que a gente não fez nada, acredita? Dá. Porque esse inconsciente coletivo de que você tem que ficar sentado pra estar fazendo alguma coisa que preste, ele é real. Ele é real, independente de você estar fazendo dinheiro. Eu não sei, acho que é um inconsciente coletivo feminino também, né? De que a gente precisa fazer alguma coisa produtiva na cabeça da Matrix, né? Porque pra mim eu tô fazendo muita coisa produtiva. Se você tivesse ganhando o dinheiro que eu tô ganhando agora, eu acho que você também acharia que você tá fazendo muita coisa produtiva. Naquele trade, ó, maravilhoso que vamos esperar. Falta 40 minutos para fechar a barra. Gente, é uma comédia. Daí o que que eu faço quando eu percebo que eu tô entrando nessa paranoia? Porque como eu fiquei em casa, né, por causa da cirurgia, e eu fiquei bastante tempo deitada, e também não fui viajar, que era o que eu queria fazer, não fui atrás de alguns negócios que eu preciso resolver com relação à minha casa, a vida aqui. Então, assim, ficou tudo em stand-by essa semana, porque eu tava fazendo a cirurgia, né? Não resolvi o que eu vou fazer com meus gatos ainda, pra onde que eu vou, então fiquei sem preocupações, sem fazer nada. E é engraçado, porque, ó, ontem já me deu vontade de comer chocolate, eu fui lá e comi. Ganhei de presente, fui lá e comi. E hoje o Heitor fez brigadeiro, também comi. Então, quando você começa a sentir que você tá ou muito cansada, ou sendo inútil, imediatamente aquela vontadinha de buscar um prazer para compensar esse pêndulo, entendeu? Vem. Imediatamente vem. Aí, para você não cair de boca no brigadeiro, né? Que nem o Heitor fez um montão de brigadeiro e eu comi um pouquinho, mas não caí, não me matei, né? Comi. Para você não começar a comer e piorar ainda mais a situação, porque daí você começa a comer e aí a dopamina sobe muito rápido e aí a culpa vem logo em seguida. E é um jogo diabólico da Matrix querendo te dominar. Então, você quer comer um pouquinho? Você come, mas você não queria ter comido antes. Por que tá querendo ter comido, tá querendo comer agora? Justamente por causa disso. Porque já faz mais de uma semana que eu tô nessa vibe, trancada em casa, sem fazer o que eu quero fazer e só trabalhando e só deitada, e isso começa a consumir a energia de uma forma negativa, por ausência de prazer. Entendeu? Eu já sei que a minha Afrodite tá surtando, já tá surtando, e a minha Artemis também já começou a ficar irritada quando eu começo a ficar assim. Por quê? Trancada em casa, sem sair, sem me divertir, sem colocar outras fontes de prazer. Porque assim, falar com os meus alunos eu adoro. Eu tô a semana inteira conversando com eles praticamente o dia inteiro. Mas se eu fizer só isso, eu começo a ficar irritada, né? Eu adoro fazer trade. Se eu fizer só trade, ficar só olhando o mercado, eu começo a ficar extremamente irritada. Eu adoro conversar aqui com vocês, eu adoro gravar vídeo, mas se eu pensar só nisso, fizer só isso, eu surto. É muito ruim. Porque a gente tem que ter momentos de ócio, momentos de prazer verdadeiro. Então, um dos motivos que eu quero mudar dessa casa, é porque eu trabalhei muito nessa casa. Então, as memórias dessa casa aqui, as memórias desse ambiente é de que eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para pagar a casa, eu preciso trabalhar para juntar dinheiro, eu preciso trabalhar. E aí é incrível, eu entro nessa casa, eu só trabalho, só trabalho.
Trabalha, ganha dinheiro, aí trabalha. E aí eu diminuo muito o meu acesso ao prazer. Por isso que eu quero ir para um ambiente em que eu viva imersa no que é prazer para mim. O que é prazer para mim? Estar imersa na natureza. Trabalhar olhando para o mar. Nossa, tesão da vida. Porque eu adoro trabalhar, mas eu não preciso trabalhar. Mas a sensação que existe dentro dessa casa é que eu preciso. Vocês conseguem entender? Por causa do tipo de energia que eu coloquei na minha vida enquanto eu estava morando aqui. Então eu mudei para cá em 2018. 2018 era a época que eu estava mais trabalhando. 2018, 2019, 2020, nossa, trabalhando muito. 2021 que eu surtei e falei, cara, eu preciso de férias. E aí eu comecei a diminuir o trabalho, que eu tava bem gordinha nessa época, porque eu comecei a tomar antidepressivo, porque eu trabalhei muito. Tanto é que quando eu tô aqui, eu trabalho, mas eu trabalho com a sensação de que tá faltando. E quando eu saio e trabalho em outros lugares, eu trabalho com a sensação de que eu não preciso de nada, porque tá tudo incrível. Vocês precisam aprender a sentir essas nuances do campo vibracional de vocês. Porque você entende que quando você sabe o que está acontecendo com você e o que acontece quando você entra em determinados ambientes, e o que o teu comportamento está refletindo daquele ambiente, você está livre. Você só vai entrar no comportamento se você quiser. Você só vai entrar em crise com aquele comportamento se você quiser. Porque você sabe, você tem consciência. Plástica mental na veia. E aí o chato de estar aqui é que eu preciso manter a minha atenção o tempo todo. Se eu entro no automático, eu caio nas memórias desta casa, na energia dessa casa. E se eu entro nessa energia, a minha energia baixa, cai a minha energia. Aí, se eu tô em um outro lugar, eu vou criar novas memórias dentro do novo sistema de crenças que eu quero ter. Então, vai ser muito mais fácil para mim a manutenção do novo, porque é tudo novo. Eu tô criando as memórias de acordo com o que eu tô sentindo. Por isso que vocês não vão me ver nessa casa esse ano praticamente, não vai. Quando eu entro aqui, é como se eu estivesse presa. Não que eu não ame a minha casa, eu não me divirta, mas eu já mudei de estado. Eu não quero mais a vida antiga para mim. Eu não caibo mais aqui. Então não tem sentido eu voltar para cá, entendeu? Quando eu volto para cá, eu acesso um ambiente que já não é mais meu, já não faz sentido para mim. Sacaram? Gente, olha, dá para falar 20.000 horas sobre isso e iriam cair infinitas fichas na mente de vocês se eu falasse sobre isso, essas 20.000 horas. Mas presta atenção em você, nos seus comportamentos e nas suas sensações corporais quando você tá em diferentes ambientes, que você vai entender.